Uma coisa eu peço.
Enquadrada nas lentes da nossa câmera, e daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ficou? Ficou. A paz do Senhor, pastor Bruno. Amém. A paz do Senhor para todos vocês. Amém. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas falam, por que eu testemunho? Porque o Senhor me chamou para testemunhar, eu sou uma testemunha dele. E a gente pede tanta coisa ao Senhor. A gente acabou de cantar uma coisa, buscarei. Muito pela vida do meu filho. Ele está aqui, o homem mais lindo desse salão é ele. É o lindo da mamãe, é o meu popozinho. Tiago é uma bênção da minha vida. Através da vida do Tiago,
eu aprendi a buscar o Senhor. Quanto mais trabalho, mais preocupação a gente tem, mais a gente se põe na presença de Deus. Tiago, eu contei já para vocês do sonho do meu filho e da promessa de Deus na vida dele. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. E o Tiago sabe das promessas de Deus na vida dele. As pessoas não acreditavam. Quantas vezes a irmã Miriam está aqui, oramos, clamamos, pastor Bruno, campanha. Tiago começou um desafio na empresa, uma empresa sem condições nenhuma. Sabe o que é começar uma empresa sem dinheiro? Estou falando verdade, filho? Sem dinheiro nenhum. E eu lembro que o desafio grande, louvado seja Deus pela esposa dele, pela Silvia, que foi o bração dele, que ajudou muito. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu louvo a Deus pela vida da Silvia, que ela tem sido uma guerreira, tem ajudado o meu filho. E hoje eu quero contar para vocês. Lembra que eu contei para vocês que Deus deu a graça do Tiago ganhar não, né, filho? Vai ganhar em nome de Jesus. Comprar o caminhão, que ele tem uma transportadora do Titi. E ele começou aquela firma. E o que ele podia fazer, às vezes, irmãos, há 1 ano e pouco, filho, 1 ano e quanto? 2 anos. Sem dinheiro para pagar as pessoas que estavam ali. Minha sobrinha foi trabalhar com ele, meu marido. E quantas vezes ele não tinha dinheiro para tirar para ele, atrasando o aluguel do galpão, sem dinheiro para nada. Quantas vezes ele chegou lá em casa, angustiado, ele dizia para mim, mãe, envergonhado, porque situações terríveis, que não tinha como pagar, não tinha de onde tirar. E quantas vezes ele chegou lá para mim, mãe, estou cansado, eu não aguento mais. Eu falava, continua confiando. Confia, meu filho, que Deus vai te honrar. E eu quero louvar, deixar aqui marcado pela vida da irmã Beth e a Sheila, que adotaram o Tiago em oração e começaram o jejum e oração pela vida do Tiago. E nessa pandemia toda, a situação, ele entrou com pedido dos empresários, né, filho? Para conseguir o empréstimo. E só Deus. Só Deus. E como Deus é Deus, ele conseguiu a liberação do empréstimo. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, igreja. Aleluia. E ele pôde pagar as pessoas que ele precisavam pagar. E eu creio, eu vim aqui, filho, porque disse que tem vergonha, sua mãe já é cara de pau. E eu vim aqui louvar a Deus pela vitória do meu filho. Porque a vitória dele é a minha vitória, e da igreja. Porque quantas irmãs queridas na tarde choraram comigo, clamaram comigo pela vida dele. E que o meu filho não esqueça disso. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na terra, mas que ele nunca esqueça como nós cantamos aqui. Que o maior prazer é estar na casa do Senhor. Porque é aqui que ele ordena a bênção, meu filho. Não esqueça disso. Tenha um coração grato. Seja fiel no pouco, que no muito ele vai te colocar. Eu quero agradecer a oportunidade, porque eu sempre digo que a maior herança que eu vou deixar para o meu filho é que ele seja um servo do Senhor. Não tem coisa melhor na nossa vida. Como Deus, eu me alegrei tanto quando meu marido disse, Vidinha, liberaram. E ele foi acertando as coisas, foi acertando. Eu falei, meu filho, ele falou, mãe, hoje vai ser a noite que eu vou dormir mais gostosa. Porque ele é um homem honesto. O Tiago sempre foi muito, ele cumpriu os compromissos dele. Eu nunca esqueço que, quando ele estava comigo lá em casa, ele tinha uma caixinha que ele colocava todas as coisas que ele pagava. Eu vi aquilo, o armário dele, ele não podia nem tocar, porque ele arrumava tudo muito ordeiro, não sei se ele continua, viu, Silvia? Mas eu vi aquilo no meu filho, eu nunca ensinei isso para ele, mas ele fazia as coisas direito, e isso estava acabando com ele, dele não poder cumprir com os compromissos dele. Mas uma coisa que ele tem que ser a prioridade na vida dele, é dizimar a Deus. A prioridade, dá a Deus o que é de Deus, e dá para aqueles que precisam cumprir com seus compromissos. Eu quero agradecer por esta igreja, pelas tardes de quinta-feira, irmã Miriam, porque vocês choraram comigo, e estão se alegrando comigo as minhas vitórias. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Deus é fiel. Graças a Deus.
Mais algum irmão quer contar um testemunho de bênção daquilo que Deus tem feito na sua vida? Não guarde não, conta aí para a glória de Deus. Amém? Os irmãos devem estar intimidados aí por causa da câmera, mas depois, se você tiver vergonha, escreve que a gente vai contar. E os irmãos que nos assistem também, pode mandar o seu testemunho daquilo que Deus está fazendo, porque Deus está operando aqui e está operando os lares também, fazendo uma obra poderosa na vida de cada um que busca verdadeiramente ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar na nossa campanha da fé e Deus vai responder o seu clamor. Eu sempre digo aqui, as pessoas acham que Deus precisa de 7 semanas para fazer o milagre. Deus não precisa, Ele faz no momento dEle. Quem precisa das 7 semanas somos nós. Quem precisa orar somos nós, porque é através da oração, é através do propósito que nós vamos sendo moldados. E aí Deus vai mostrando para nós, você está buscando o milagre X, mas você precisa aperfeiçoar o seu coração, você precisa liberar um perdão, você precisa controlar a tua boca, você precisa controlar os seus pensamentos, você precisa se encher do Espírito Santo, porque Deus é quem sabe aquilo que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, nós temos meditado à luz desta carta tão preciosa de Deus para a sua igreja, e nós vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 19. Enquanto você está achando, eu queria mandar aqui um abraço a alguns irmãos que estão nos acompanhando aí desde o começo das nossas transmissões, irmãos de perto, irmãos de longe. Hoje mesmo uma irmã me falou que tem gente nos acompanhando do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e isso para nós é uma grande alegria, né? Nós não comentamos aqui, irmãos, porque ainda a nossa tecnologia é falha, então a gente não consegue ver quem entrou, quem saiu, mas aos poucos nós vamos chegando lá para a glória de Deus. E eu queria mandar um abraço para a Gilda lá de Barretos, que é parente da irmã Conceição, a irmã Nair, que nos acompanha. Inclusive eu falei da irmã Nair, a irmã Nair recebeu 5 bênçãos que ela colocou diante de Deus, fez a campanha online e recebeu 5 bênçãos, e agora está fazendo a campanha para agradecer a Deus. Deus é fiel. Eu queria mandar um abraço para a Ivonete e para o Ivo, que estão reclusos. Hoje é aniversário do Ivo. Parabéns, Ivo, nosso diácono. A irmã Ivonete, que está se recuperando, está bem, está fortalecida para a glória de Deus. Para Selma Oliveira, para Marlene Ribeiro, para a irmã Maria do Carmo e a irmã Maria Lúcia, para Zenaide Gonçalves, para Érica Souza, para Letícia, para o Lorenzo. Esses irmãos têm nos acompanhado aí fielmente desde o começo dessa pandemia, e tem tantos outros. Depois você deixa o seu nome aí, que a gente vai lendo aí à medida que a gente for passando aí nos nossos cultos. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para esses irmãos que estão longe, mas nós estamos perto, conectados em um só clamor, em um só coração, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir tua voz. Nós precisamos, ó Deus, ouvir aquilo que o teu Espírito tem a ministrar, a forjar no nosso coração nessa noite. Por isso nós nos abrimos ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra ela é muito clara para nós, e muitas vezes nós deixamos de alcançar as vitórias que Deus tem para nós, ou muitas vezes nós não saímos daquelas circunstâncias adversas na nossa vida, porque nós não conseguimos entender este versículo, que diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio
para falar e tardio para irar-se. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai um dia me ensinou uma frase que dizia, que ele me falou, né? Ele falou: Bruno, ouvir é prata. Eu falei: prata? E o calar é ouro. É verdade, hein, Ed? Eu falei errado aqui, né, irmãos? Falar é prata e ouvir é ouro. Eu falei: tá viajando, né? É bom é falar, é bonito falar bonito é muito bom, deve ser ouro. Mas não, irmãos, e depois eu vim conhecer aqui com a palavra de Deus, que essa frase aí, não sei de onde ele tirou, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus nos ensina. Porque nós precisamos estar prontos para ouvir. E antes de emitirmos alguma opinião ou falarmos, nós temos que pensar. E antes de nós tomarmos alguma atitude precipitada diante de um momento que nos traz indignação e ira, nós temos que pensar mais ainda. Porque Jesus nos ensinou que nós podemos até nos irar, mas nós não podemos pecar. A nossa atitude não pode ser pecaminosa. E quando nós entendemos essa verdade de Deus, irmãos, nós subimos alguns degraus na presença de Deus. Porque Deus nos deu um veículo que se chama a língua, talvez você fale a boca, que é um veículo que pode ser tanto bênção para a tua vida, como também pode ser maldição. E tem muita gente que não consegue alcançar a vitória, ou não consegue sair de vales profundos, por causa da bendita língua. Tem irmãos que falam, né? Que quando morrer, vai ter 2 caixões, um para a língua e outro para o corpo. Isso é engraçado, mas é triste, porque tem gente que tem a língua maior do que a boca. Tem gente que não consegue se controlar. E eu queria que você andasse um pouquinho, aí em Tiago capítulo 3, no versículo 1, que ele vai trabalhar muito bem esse ensejo que ele começou ali no capítulo 1. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis, como muitos de vós, mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Não sei se os irmãos se recordam, mas nós falamos algumas semanas atrás, sobre o propósito de Deus, que é de nos fazer servos perfeitos e íntegros, não faltantes em nada. E aqui a gente vê ele falando o quê? Se você quer ser perfeito, o que ele fala? Você precisa ser capaz de controlar a sua boca, controlar a sua língua. E quem consegue controlar a sua língua, consegue refrear todo o corpo. Olha aí no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes, batidos de rijos vento, e por um pequeníssimo lemo são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas em uma tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda uma carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marítimos se doma e tem domado pelo gênero humano. Versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é um mal incontido,
carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água saudável, salgada em água doce? É muito claro, né, irmãos? É muito claro aquilo que Deus, Ele traz, a revelação do nosso coração. Quem consegue refrear a língua, refreia todo o corpo. Quem não consegue controlar a língua, infelizmente, não consegue controlar o corpo, não consegue controlar nada em sua vida. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu sou explosivo. É por isso que nós temos o Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo em nós vai produzir um fruto que vai nos dar a capacidade de nós termos o domínio próprio, o domínio sobre a mente, o domínio sobre a boca, o domínio sobre os olhos. Por isso que nós dependemos de Deus, e é por isso que Deus quer nos fazer íntegros, perfeitos, amém, meus irmãos? Mas nós temos que saber essa verdade. Crente não pode ser falador, não. Tem que ser falador para falar as maravilhas de Deus. Porque se você é falador, você vai errar, irmãos. Quem fala muito sempre erra muito. A gente tem que ser ponderado no falar. A gente tem que medir as consequências daquilo que nós estamos falando. Porque Deus nos chamou para ser uma fonte de água amarga. Deus não nos chamou para ser uma fonte de maldição, mas Deus nos chamou para ser fonte de bênção. Deus nos chamou para ser portadores da palavra da verdade. Por isso que tudo que eu falar, eu preciso medir as consequências. Hoje em dia, no mundo moderno, né, as pessoas querem fazer com que tudo seja relativo. Aí as pessoas querem agora acostumar que palavrão é gíria. Palavrão é maldição, irmãos. E da fonte que sai água limpa, não pode sair água suja. Se você é um oráculo de Deus, um profeta do Senhor, um atalaia de Deus, para proclamar salvação, cura, libertação, como que você vai falar palavras maldizentes? Como que você vai emprestar sua boca para o diabo para falar mal do seu irmão? E a Bíblia fala que aquilo que entristece o coração de Deus é quando nós falamos mal do nosso irmão. Isso Deus abomina, quando nós colocamos intriga em meio ao corpo de Cristo. Isso é abominável pelo coração de Deus. Quando eu empresto a minha boca para fazer uma fofoca, mas é tão gostoso fofocar, é gostoso, mas o sabor dela é amargo, e é extremamente mortífero para quem está no meio. É por isso que a Bíblia fala, com a língua a gente coloca fogo numa floresta. Uma palavra emitida, mal colocada, é perigosa e é poderosa para matar uma pessoa, para matar os sonhos, para destruir o ministério. Quantas pessoas saíram da igreja por causa de uma palavra mal colocada, ou por causa de uma palavra emitida que não foi fruto de bênção? O diabo pegou e usurpou aquilo ali, porque o diabo é especialista em fazer essas coisas. Ele pega uma palavra, mas ele precisa da base legal, e a base legal dele é uma palavra de maldição que você emite. Ele pega isso daqui e ele transforma em um verdadeiro sofisma, e faz com que aquela palavra seja como uma flecha inflamada no coração de uma pessoa. Tem gente que vive uma escassez por causa de palavras emitidas no passado, porque o pai amaldiçoou. E não é porque tem o peso da maldição, é porque aquela palavra ficou guardada dentro do coração. Você não presta, você não vale nada, você é um Zé Ninguém, e tantas outras palavras. A pessoa pegou aquilo ali,
guardou, o diabo aproveitou, entrou, fez morada e oprime a pessoa. Mas Jesus Cristo veio para quebrar todo o poder da palavra errada, porque em Deus não há maldição que fique de pé. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que a maldição, ela pode chegar até a 4ª geração, mas a bênção de Deus, ela ultrapassa 1000 gerações, e em Jesus Cristo, nós temos toda a sorte de bênçãos sobre a nossa vida. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Às vezes eu me coloco em própria cova, não precisa nem o diabo fazer. Sabe quando você se coloca... Quando você cava a própria cova para você ser sepultado, irmão. Quando você começa a falar as coisas. Eu não presto. Esse dia vai ser uma lástima. Essa semana vai ser difícil. E eu não estou fazendo apologia a negativismo ou a positivismo. É o que nós emitimos da nossa boca, irmãos. A Bíblia está dizendo isso. Eu posso tanto amaldiçoar como abençoar. Deus nos chamou para ser bênção nessa terra, então nós vamos proferir palavras de vida. Aquele irmão é tão difícil, não, aquele irmão é um abençoado por Deus, e Deus vai reverter aquela situação. Nossa, essa igreja está difícil, não, essa igreja é abençoada, e Deus vai fazer algo muito forte e poderoso. A situação está difícil? Não, é só o ambiente preparado para Deus manifestar o milagre, para Deus reverter as coisas ruins em verdadeira manifestação da graça e do amor de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser boca de Deus nessa terra. E aí, meu irmão, dependendo daquilo que você fala, você ganha autoridade ou não. Já viu que o falador ninguém ouve? Já viu? Quem fala muito? Aí quando a pessoa fala sério, a pessoa nem dá crédito, porque é falador. Sai falando, fala um monte de bobeira, se atrapalha no meio da conversa. Agora quando você é ponderado, quando você abre a boca, as pessoas ouvem, te ouvem. Querem saber o que você tem. Porque geralmente, quem fala menos é mais sábio do que quem fala muito. Por isso que a Bíblia fala, o proceder do crente deve ser sim, sim, ou não, não. Tem gente que fica, mas eu juro por Deus, eu juro por isso, eu juro pela minha mãe, e a Bíblia já fala que nós não devemos jurar por nada. Por quê? Quem jura é porque está com dúvida, está devendo alguma coisa. Se a sua palavra é sim ou é não, você não precisa ficar justificando. E se você fala as coisas no seu devido tempo, quando você falar, você vai ser ouvido. E isso tem um peso espiritual também. Por isso que é importante, irmãos, nós entendemos essa difícil lição que a Bíblia está falando. A gente controla o cavalo, controla os cachorros, põe a focinheira no cachorro, a gente doma tudo, conduz as embarcações marítimas, conduz os aviões, mas a gente não consegue controlar a língua. Mas a hora que você encontra o ponto para você refrear a tua língua, aí você encontrou a chave da vitória para a tua vida. E é simples, irmãos. É só refrear, fecha a boca. E Deus está nos dando uma grande lição, que Ele colocou uma máscara na boca de todo mundo agora. Então aproveita essa máscara aí que te sufoca, e fala, é Deus querendo refrear minha boca. Porque quando eu falar, eu vou ter que falar com força, e vai sair palavra de vida, vai sair poder de Deus, palavra de salvação para a glória do nome do Senhor. Nada é por acaso, irmãos. A gente tem que saber o que a gente está falando. Deus não nos chamou para ficar amaldiçoando as coisas, maldizendo as coisas. Deus nos chamou para ser agente de transformação. E pior do que falar é agir. Pior do que falar é se irar. Mas a palavra,
Ela é a estrada que se abre para você manifestar a sua ira, o seu ódio, o seu rancor, as obras da carne. Por isso que se você domar a tua língua e não falar, vai ser melhor. Já viu aquela expressão, engole sapo? Engole. Tem sapo que não dá para engolir. Toma água para ele descer, e às vezes ele abre as pernas. Toma, deixa ele descer. E ele vai ficar ali no seu estômago, remoendo, querendo sair. E aí você vai para a presença de Deus e fala: Senhor, queima esse sapo que eu tive que engolir. Queima, Senhor, essa situação que eu tive que ficar de boca calada. Faz o teu fogo queimar esse pensamento ruim. Faz o teu fogo queimar essa ira, esse ímpeto. E me enche da tua paz, me enche da tua alegria. Porque, irmãos, na nossa ira, a justiça de Deus, ela não opera. Sabe o que significa isso? Quando você fala muito, e quando você age errado, Deus sai de cena. Fala: você não é bom? Você não está falando? Você não acha que você vai resolver tudo com o seu discurso? Você não acha que você vai resolver tudo com a sua justiça? Eu vou lá, vou estourar a cara daquele ali. Não, eu vou lá, vou resolver na... Então vai, pode ir, mas não conte com a bênção de Deus, porque você está chamando a situação para si, e aí Deus sai de cena e você fica à mercê. Porque o que o Evangelho fala? Numa guerra, numa briga, oferece a outra face. Para quê? Para dizer que você é bobo? Não, para acabar a guerra, porque nós não fomos chamados para fazer guerra. Nós já temos uma guerra espiritual que nós temos que lutar todo dia. A guerra com o ser humano para nós não cola, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é no reino do Espírito. É lá que a gente tem que guerrear. Então nós somos chamados para quê? Para paz, para sermos pacificadores. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Nas situações de injustiça, a justiça de Deus opera. É Ele que é o nosso juiz, irmão. É Ele que é o nosso advogado. É Ele que vai ressaltar a verdade na tua vida. Você não precisa ficar se justificando, se explicando. Deixa nas mãos de Deus. Se você está do lado da verdade, se você fez o que é certo, Deus vai militar pela tua causa. Agora, se você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, você vai colher aquilo que você próprio plantou. E muitas vezes a gente faz aquilo que é errado. Na Isaías fala que as nossas vestes de justiça diante de Deus não passam de trapos da imundícia. Não é nada. A nossa justiça é vã, não é inteligente. Por isso que eu deixo a minha causa nas mãos do justo juiz, que julga todas as coisas consoante a sua equidade. Amém, meus irmãos? A balança de Deus não tem aquela calibragem errada, que tem muitos lugares por aí que você vai pesar, já tem um pezinho ali para adulterar o valor. A balança de Deus não é assim. Dos homens podem ser, mas a de Deus é reta, é bem equilibrada. Nada fica impune diante das mãos do nosso Deus. Os homens podem se enganar a si mesmos, mas diante de Deus nada passa impune. Ele é o justo juiz. Eu preciso controlar a minha fala. Tem gente que quer que a sua oração tenha valia, mas fala um monte de porcaria o dia inteiro. Depois quer que Deus ouça a oração, que as pessoas te ouçam. É fonte suja, irmão. É fonte suja. Precisa purificar. Porque aquilo que nós temos com Deus é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria. Isaías, quando viu o Senhor, viu a glória de Deus, ele sabia que os lábios dele eram impuros, e Deus tocou com fogo para trazer a purificação. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Quanta besteira que a gente fala, quanta palavra que não te agrada, quanta palavra vã, profana. Os nossos lábios têm que ser puros, irmão.
A gente tem que refrear a nossa língua. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez eu estava no carro de uma irmã, junto com os filhos dela, e aquela irmã era muito crente. E a gente ali falando do pessoal da igreja, pá, pá, pá. Ela olhou para nós e nos repreendeu na hora. A gente ficou até meio branco na hora. Ela falou, aqui dentro do meu carro vocês não vão falar mal de ninguém. E aí eu falei, E aí o assunto até acabou, a gente ficou tudo quieto dentro do carro dela. Por que isso? A gente tem que se domar. Porque o desejo de Deus não é que a gente fique falando mal, fofocando, falando pelas costas, armando aqui, arquitetando, porque a gente está dando munição para o Satanás, irmãos. E aquilo que a gente fala depois vem contra nós mesmos, porque nós estamos falhando e errando contra Deus. Por isso que o Senhor fala, seja tardio no falar, ouve mais. Quando você ouve, irmãos, você às vezes coloca a tição de fogo na mente do adversário. A pessoa quer que você fala, a pessoa quer que você esbraveje. Fica quieto para você ver. Até mesmo diante dos reis, dos sábios, se você ficar quieto, ele não vai saber se você é tão sábio quanto, mais do que ele ou menos do que ele, ou é um ignorante. Você ficou quieto. Agora, quando você abre tua boca, logo já vão ver. E geralmente quem sai falando, o meu avô tem um ditado que diz, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Fala até com os animais. Esse é um desafio que nós temos, de domarmos a nossa língua. E isso vai se refletir em todo o nosso corpo. Isso vai se refletir no combate ao pecado. Isso vai se refletir na minha vida disciplinada diante da presença de Deus. Agora, irmãos, nós não podemos deixar com que um órgão tão pequeno nos faça ficar distante da presença de Deus. Nós não podemos deixar com que um prazer momentâneo de falar alguma abobrinha nos faça perder a bênção de Deus, de estarmos na sua presença e de gozarmos do favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? A nossa boca foi feita para proferir bênçãos, palavras de poder, palavras proféticas, é fonte de água viva. Você precisa ser um canal de Deus aqui nessa terra. Deus te chamou para você ser um adorador e com a tua boca louvar o Senhor, mesmo se sua voz é feia ou se é bonita, louve ao Senhor, glorifique a Deus, use todas as oportunidades que você tem para falar bonito, para a glória de Deus, falar palavras certas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Como é gostoso você ouvir alguém que tem conteúdo, irmãos. E hoje em dia o que mais falta no mundo é gente que tem conteúdo, porque as pessoas só falam abobrinha. E eu vou mais além. Hoje em dia, as redes sociais viraram extensão da nossa língua, sabia? Porque tem gente que acha que o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e tudo mais, é extensão, tudo que pensa já fala, já coloca lá, já digita, a língua está nos dedos. E sai falando um monte de abobrinha por aí, xingando, criticando, brigando. Hoje em dia a gente tem problemas digitais, irmãos. Irmãos que brigam no grupo do WhatsApp. Famílias que brigam dentro do grupo do WhatsApp, no Facebook, discutem, se chateiam, interpretam mal as palavras. Porque uma palavra não dá para você colocar sentimento numa palavra. Aí você fala, ok, aí o irmão fala, nossa, foi seco comigo, nossa, está me dando gelo, nossa, mas o que ele está pensando? E às vezes você está lá rindo, feliz da vida, está dirigindo e precisa só dar um ok, e a pessoa viaja na maionese, né, irmãos? A gente precisa tomar cuidado com as extensões da nossa língua.
porque assim Deus nos dará vitória. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que a gente fala para as pessoas. Tem gente que incendeia o outro e nem existe fogo. Tem gente que ouve de uma pessoa um negócio, chega na outra e fala, você já viu que estão falando por aí? Tá mó burburinho. E uma pessoa só falou, irmãos. Tem gente que gosta de maximizar o problema, né? Às vezes tem irmão que chega para nós mesmo e fala, você viu o assunto que está no meio da igreja? Aí você já pensa, já era, né? E às vezes ninguém está sabendo de nada, irmão. Foi um irmão que falou, e às vezes nem falou tudo, e o irmão já usurpa. Aí haja coração para aguentar essas fortes emoções, né, irmão? A gente tem que tomar cuidado. A nossa palavra pode ferir, porque ela pode ser mal interpretada. Uma palavra pode magoar uma pessoa, pode estraçalhar o coração dela, como pode trazer vida e cura. Você pode ter várias formas de falar um sim, né? A pessoa te pede alguma coisa, você fala sim. 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 E assim vai. Mas tem gente que não controla as palavras. Tem gente que tomou o suco do sincericídio e fala, não, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, a Bíblia fala que tem que ser verdadeiro, e eu sou verdadeiro. Muito bem, todos nós somos verdadeiros, nós somos da verdade. Mas a gente tem que ter sabedoria de Deus para saber colocar a palavra na hora certa. Nem toda verdade dá para sair falando por aí, irmãos. Tem os seus momentos para você falar a verdade. Chega uma pessoa toda estraçalhada, por causa do que a vida fez com ela, você vai lascar a verdade de uma vez só nela? Ela vai morrer. A Bíblia fala para a gente não esmagar de novo a cana que já foi moída, porque senão não vai ter mais esperança para ela. Deus tem um trabalhar, Deus tem um propósito. Isso é controlar a boca. Tem gente que não tem essa sabedoria, já chega e já pega, toma a Bíblia inteira aí, pá, vive. Quer, não quer, tchau. Às vezes tem gente que precisa ouvir isso, irmãos, porque tem gente que, né, já passou dos limites. Mas cada um é cada um. Cada um tem uma ferida, cada um tem um problema, cada um tem uma doença que precisa ser tratado. E cabe a nós pedirmos graça a Deus para lidarmos com todos esses problemas e esses dilemas da nossa vida. Se eu entender que eu preciso ouvir, ser tardio no falar, tardio no irar, muitas vitórias vão começar a ser destravadas sobre a nossa vida. E você pode mudar isso, irmãos, proferindo bênção. Não fica sendo um profeta do caos. Tem gente que só fala coisa ruim. Tem gente que chega perto de vocês e tem até medo, porque só conta desgraça. Nossa, aquele irmão caiu em pecado, aquele irmão fez isso, olha aquilo ali. Não, irmão, conta as coisas boas, conta as bênçãos de Deus, o que é errado, o que é ruim. Notícia ruim não chega rápido, irmãos. Chega muito rápido, vai chegar uma hora ou outra. Não seja você o veículo que vai dar notícia boa, mas seja um proclamador da paz, porque aonde você chegar a pessoa vai falar, tem boa notícia, tem coisa boa, tem coisa que vai me edificar, tem coisa que vai alegrar meu coração. E a gente tem tanta oportunidade de contar coisas boas, irmãos. Se nós passarmos o microfone aqui na sua casa, com certeza você vai ter mais de uma coisa boa para contar daquilo que Deus fez com você. Não tem? Mas às vezes a gente fica preso em uma coisa ruim que aconteceu lá na semana retrasada e fica só remoendo aquela notícia ruim. Parece o jornalismo que a gente está vendo hoje em dia aí. É só tragédia, é só morte, é só falando mal de tudo e de todos. Não tem uma notícia boa. Até a notícia boa eles invertem. Olha, hoje morreu 50 pessoas, mas se a gente for comparar com o país X, irmão, glória a Deus que morreu 50, não está morrendo mais 300? É claro que morreu, toda morte tem o seu peso, mas isso mostra o quê? Que a gente está saindo daquele pico, que o país está reagindo, né? Os irmãos me entendam, né? Senão daqui a pouco vão me chamar de genocídio aqui.
Mas por quê? Usurpa, irmãos. Pega uma verdade e distorce. E quem pega a verdade e mentira para distorcer é Satanás. Esse é o papel dele. A gente tem que expor a verdade de Deus de uma forma mais bonita possível, porque nós somos chamados para sermos veículos de bênção nessa terra. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar ao Senhor nessa hora. E você vai pedir graça a Deus. Graça e sabedoria para controlar a tua língua, a tua boca. Porque ninguém está aqui para ficar te acusando. Não. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Para sermos aperfeiçoados. Talvez esse momento que você esteja vivendo, você falou tanto isso, que você acabou caindo nesse erro. Tem gente que só fala do Covid, e está esperando o Covid chegar. Vai ser inevitável, irmão. Você fica invocando ele toda hora. Para com isso. Fala a palavra de Deus. Nós temos um Deus que nos guarda. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Ele guarda a nossa vida, Ele guarda o nosso coração. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade. Peça ao Senhor nessa noite, fala: Senhor, me ajuda a ser um veículo de bênção. Senhor, me ajuda a ser portador da palavra da verdade. Senhor, me ajuda a ser um portador de boas notícias. Senhor, me ajuda a colocar um freio na minha língua, para que eu possa controlar todo o meu corpo, para que eu possa vivenciar o teu poder nessa terra. Talvez, irmão, você que esteja nos assistindo, você foi fruto de uma palavra lançada, e você acreditou nessa mentira de Satanás. Deus quer te libertar nessa noite. A palavra da verdade tem o poder de ir contra toda mentira do diabo. Falando que você era um desgraçado, um desvalido, um ignorante da vida. A palavra da verdade vem para quebrar toda essa sentença contra a tua vida. Porque toda maldição já foi selada lá na cruz do Calvário. E a libertação de Deus para a tua vida nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Contempla, Senhor, cada necessidade dos teus filhos, cada coração, cada vida que foi ferida por palavras emitidas. Que haja cura de Deus nessa noite. Que haja o bálsamo que vem dos céus, curando toda a cicatriz que essas palavras fizeram na alma dos teus filhos, pelo poder do nome de Jesus, porque nós lançamos a palavra da verdade. A palavra da verdade nos cura, nos limpa de toda sujeira e de toda imundícia do pecado, nos fortalece, Senhor, e nos ajuda a sermos boca de Deus nessa terra, a sermos atalaias que proferem a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, palavras que enalteçam o teu nome, que glorifiquem ao Senhor. Aleluia, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Deus está te curando hoje, meu irmão. Tem gente que estava preso a palavras emitidas lá no passado. Deus está te curando. Deixa essa unção de Deus tocar na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai te curar, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode continuar orando. Talvez você tenha que dizer: Senhor, mas ainda o meu coração, ele chora quando eu lembro daquela sentença que emitiram contra mim. Deus vai te curar. Você vai lembrar, mas não vai mais doer,
porque o poder de Deus foi liberado sobre a tua vida nessa noite, para te colocar em liberdade, meu irmão, porque Jesus Cristo nos libertou, para que verdadeiramente nós possamos ser livres e desfrutarmos dessa liberdade que nós temos do Senhor nosso Deus. Continue orando, falando com o Senhor. Salvador, todo poder está em suas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte ou descer no mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. Salvador, Vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor. todo poder está em suas mãos, Criador do universo. Deixa Deus tocar na tua vida nessa noite. Tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte ou descer no mais profundo vale, o meu Deus Essa é a palavra de ali vida. estará, sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, A tempestade vai passar. a tempestade vai passar, Ele está comigo. Deus nos chama para isso, para emitir a palavra de vida diante do caos, a gente proferir vida, a gente profetizar vida. Tem gente que fala que essa pandemia veio para o fim. Não, a gente fala a palavra de vida, veio para nos tornar mais forte, e nós vamos sair dessa tempestade melhores. Nós estamos orando, irmãos, e se a situação está melhorando no Brasil, é por quê? É porque Deus está ouvindo o nosso clamor, porque há poder na oração de um justo. E quantos irmãos estão clamando na brecha, acordando de madrugada, fazendo campanha, jejum, subindo o monte, descendo o monte. Isso é a ação de Deus em nós. O Brasil já é o país que tem um número maior de pessoas recuperadas. Por quê? É porque a gente tem a medicina mais avançada do mundo? Pelo contrário, né, irmãos? Se for ver aí o sistema de saúde, só pela graça de Deus. Mas tem gente curada. Isso é fruto do quê? Do poder de Deus interferindo sobre as nossas vidas. Porque nós somos chamados para emitir palavra de vida. Essa pandemia não vai nos parar, essa pandemia não vai nos tragar, essa pandemia vai te fazer melhor. Tem gente que fica se amaldiçoando: eu sou um burro, eu não presto para nada, eu sou um amargurado. Fala com o filho: esse daí não vai dar nada, me perdoe a expressão, é um vagabundo. Aquela ali vai ser uma piriguete. O diabo pega essa palavra, irmãos, e trabalha em cima dela.
Por mais que seu filho seja difícil, profetiza a vida. Esse aqui vai ser um varão de Deus na terra, vai ser uma mulher de Deus. Deus vai mudar a sorte, Deus vai mudar a história, Deus vai fazer tudo novo. Ah, mas não vale nada, não é você que vai decretar a sentença. Deus só te chamou para você ser veículo de bênção. Muda o vocabulário, deixa do fogo de Deus consumir, porque você foi chamado para ser bênção. Canal de bênção, canal de unção na tua casa, no teu trabalho, porque nós temos um Deus que fala e as ondas ouvem a sua voz. Um Deus que fala, o vento, a tormenta, ela é dissipada. Ele acaba a tempestade, a fúria do mar, a fúria do coração, as guerras. Se Ele quiser, Ele brada dos altos céus e essa terra é curada desse vírus, porque Ele tem todo o poder em suas mãos e nada surpreende o nosso Deus. Vamos cantar. Aleluia! Os lírios do campos, as aves dos céus, têm o seu cuidar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. Nós vamos orar nesse momento por todos aqueles irmãos que hoje querem começar uma campanha de vitória. Talvez, irmão, você precisa começar uma campanha para dosar a sua língua, sabia disso? Às vezes você acha que você precisa de um milagre, mas às vezes o milagre maior vai acontecer aqui, ó. Porque aqui é o veículo da bênção. Viu? Talvez você vai começar uma campanha para você ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você vai começar uma campanha para você ser renovado por Deus. Eu vou chamar o presbítero Anderson aqui e nós vamos nos unir em fé. Se você deseja hoje começar uma campanha, coloque sua mão sobre o seu coração, você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo através da live, e você vai apresentar diante de Deus o seu propósito nessa hora. E nós vamos orar também com os irmãos que estão na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, e talvez você esteja terminando hoje. Nós vamos apresentar diante do Senhor nosso Deus, com fé, e Deus ouvirá o seu clamor. Vamos orar em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Senhor, nós te louvamos. Aleluia! E te agradecemos, ó Pai, por essa campanha, por cada vida e família aqui presente, Senhor, nessa reunião. Ó Pai, aqueles que darão início, Senhor, nesta noite a uma campanha diante de Ti. Ó Pai, para ter mais da Tua presença, para ter respostas do Senhor em sua casa, em sua família, em suas finanças. Ó Pai, na saúde de, ó Pai, um parente, na saúde de um familiar. Ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a campanha do Teu Filho, daqueles que iniciam neste momento, daqueles que estão realizando
finalizando e daqueles que estão encerrando também nessa noite, Pai, que o Senhor tenha diante de Ti a campanha dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Pai, abençoando, realizando os Seus milagres, curando, restaurando e transformando para a Tua glória, honra e louvor, ó Pai. Seja conhecendo os propósitos, os motivos, ó Pai, de oração dos Teus filhos, ó Pai, para a Tua glória, e que cada um reconheça a Tua boa mão, Senhor, o Teu agir, ó Pai, o Teu operar, e seja glorificando o Teu nome para a honra do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoando, Pai, cada família que apresenta aqui a sua oração, a sua campanha, em nome de Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. As ondas atendem ao seu. Fala aí pro seu problema. Problema, ouça a voz de Deus. Esse problema vai passar. Vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar. Os ventos escutam teu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, certo da tua vitória. Deus está ouvindo o nosso clamor. E você vai contar o seu testemunho, assim como a missionária Noêmia contou daquilo que Deus realizou na vida do seu filho Tiago. Você vai contar também para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo, que nos acompanharam neste culto. Domingo às 19 horas, nós estamos de volta, adorando e celebrando ao nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.